Boa tarde, mestres. Tenho 29 anos e BF de 17%, 1,67 de altura com 63 quilos. O nome dela é Luana, tá? Treino há 5 anos. Protocolo de 10mg de Oxan, dia sim, dia não. E 90mg por semana de Masteron. É demais? Eu acho. Ela mandou no Instagram. Eu não gosto de associar esteroide pra mulher. Eu acho que monodroga é mais fácil, porque geralmente mulher é muito mais sensível. E Qual é engraçado, tá dando colateral, né? Exato. Porque, assim, às vezes se dá bem com um fármaco e com outro não. Então você escuta relatos do tipo, tal pessoa teve um bom resultado com oxandrolona, para outra foi horrível. Uma fica inchada, a outra tem ganho de massa muscular. Uma cai cabelo, a outra. Então, se você não sabe qual droga está gerando colateral, você não sabe o que fazer. Esse é o primeiro ponto. É mais fácil trabalhar com monodroga. Outra coisa, essa dose dia sim, dia não, eu não entendi. Não. Porque a meia-vida da oxandrolona é coisa de 6 horas, vai tomar cada 48, não entendi. Então, Lu, para você entender aqui, ó, no entendimento dos experts, seria mais interessante você trabalhar com um único princípio ativo, porque assim você sabe qual está dando efeito colateral, que não há necessidade de você fazer uma dose mais alta e no outro dia não ter, principalmente de um produto de uso oral, que tem uma meia-vida mais curta. Em vez de você tomar 10mg por dia, você poderia dia sim, dia não, você poderia tomar 5mg ao dia. Perfeito, era isso que eu sugeri. E ia ficar muito mais tranquilo. Tá aí. Eu particularmente, até pelo que eu faço, né, eu vou ser contra fármacos de produção clandestina. Então, claro. Assim, Masteron, a gente não sabe se é Masteron lá dentro, o índice de falsificação é grande, a maior parte da adulteração é por testosterona. Então, propionato mais barato. Pensando em mulher, a gente tem algumas armadilhas aí no meio. Eu acharia muito mais seguro ela manter só com oxandrolona e manter 5mg diário. Primobolan, por exemplo, é um esteroide muito caro e muito falsificado. E aí, às vezes, a menina vai lá, compra uma Primobolan de R$180. Cara, é muito difícil você comprar uma Primobolan de R$180. Não existe. Não existe. Uma Primobolan no mercado paralelo boa é 800, 900. É isso. Então, se você achou uma super promoção, queima de estoque, trezentão, não é primo. É corante com óleo. Ou propionato, ou Masteron, que é um pouquinho e assim, mais barato. E aí você vai dizer, não, mas o cara que eu compro é da minha confiança. Mas nem ele sabe o que tem dentro. Uhum. Ele não sabe. Ele não tem HPLC em casa para fazer a dosagem e descobrir o que tem dentro. Santiago mandou assim: me ajudem a entender. Eu vi uma receita médica de um senhor na academia que tem aproximadamente 50 anos. E o médico colocou para ele oxandrolona e anastrozol. Vocês podem falar sobre essa combinação? Falamos no começo aí, ó. É a combinação sinuca de corda. Fora o risco, né? Risco à saúde. Pensando em... Eu estou inibindo a aromatase, vou diminuir o meu estrogênio e eu tenho um esteroide anabólico que não aromatiza. Então, por si só, eu já teria uma relação desbalanceada por eu aumentar só o androgênio e não ter um componente estrogênico ali desse fármaco. Aí eu estou diminuindo mais ainda. E vai zerar, porque assim, as pessoas acham que o oxandrolona não inibe o eixo. Não. Né? Então o cara está inibindo o eixo, ele vai perder a produção natural dele de testo. Então ele vai ter só oxandrolona, que não aromatiza, não tem nada para aromatizar e vai ficar zerado. Se não zero, muito próximo disso. Fragilidade óssea, até diminuição de massa muscular mesmo em homens é visto também. Aí, HDL uma despenca, piora bem grande do perfil lipídico e um aumento bem pronunciado do risco cardiovascular. Fora a parte relacionada à função sexual, né? Existe algum princípio para um médico fazer algo isso ou é falta de conhecimento mesmo? Vamos dizer o que pode ter acontecido. Qual a estratégia dele? Pode ter acontecido testosterona em outra receita. Isso. Pode ter acontecido dele ter dado uma Deposteron e ela só viu essa receita. Isso. Mas que também não vai fazer muito sentido. Pode ser que ele prescreveu um Deposteron em outra receita e ela pegou só a receita dos orais junto. Entendeu? Porque o Deposteron é injetável. Ele faz uma receita para o cara comprar na farmácia. E daí ele manda manipular um anastrozol com oxandrolona numa outra receita. Mas de qualquer forma também não faz sentido. A menos que ele hiperaromatize, que daí é o caso quando já era adolescente teve ginecomastia. Aí talvez precise de um controle.
Para não dizer que está errado, a gente está criando um cenário. Pensando no controle, pensando em dose para homem de anastrozol. A anastrozol é uma medicação desenvolvida para hormonioterapia de câncer de mama. Certo. Então, a maior parte dos cânceres de mama respondem positivamente ao estrogênio. Eu diminuo o estrogênio para eu diminuir o estímulo para o crescimento do câncer, perfeito? Quanto que isso diminui? Existe estudo disso. 1 miligrama de anastrozol, um comprimido tomado agora, vai diminuir 70% do meu estrogênio circulante. Em mulheres. Em homens, provavelmente a mesma coisa. Ao longo de uma semana de uso, eu tenho uma redução de estrogênio circulante de mais de 80%. Então, um cara usar 1 miligrama todo dia, se ele reduzir na mesma proporção, ele vai diminuir 80% do estrogênio dele circulante, que é bastante coisa. Nossa. Daí entra umas doses que até um dia eu estava conversando com o Correia, ele falou, porra, vi uma receita com 0,1 miligrama de anastrozol. O que você acha? Eu falei, não, pode ser o caso específico. Né? Para aquela pessoa, a dose... Eu fico curioso para ver como essa farmácia de manipulação colocou 0,1 miligrama na cápsula. Não, irmão, eu sou farmacêutico, por favor, a gente dilui o pó. Você faz uma diluição de pó. No almofariz no pistilo? Só que aí você dilui a matéria-prima já, entendeu? É a mesma coisa que você faz com T3. Como é que você pesa micrograma? Você pega uma quantidade de miligrama e daí você põe o recipiente junto e você dilui o pó. Então você faz a homogeneização geralmente com corante. Mas você concorda comigo que essa homogeneização é muito sensível? Com dentro certeza. de um trabalho basicamente manual? A diluição... Cara, eu trabalho na indústria farmacêutica e eu sou chão de fábrica. Sim. Eu tenho produtos de micromolécula, a gente tem produtos de micronização, a gente sabe o que é você fracionar um produto de 0,1 miligrama. Mas aí quando você fala em diluição de fármaco para micrograma, é o farmacêutico que tem que fazer, ele não pode delegar. Então, teoricamente... Vai ter 0,1 miligrama em cada cápsula. Só que assim, lógico, a farmácia de manipulação ela tem uma dificuldade técnica maior do que uma indústria, né? Principalmente se ela for pequena. Uma coisa é você pegar uma oficial farma gigantesca com equipamentos extremamente tecnológicos. Outra coisa é você pegar uma casinha lá que o cara tem um almofariz e o pistilo na mão, cara. Quando eu entrei no estoque da oficial, daí eu entendi. Porque ela é, né? Empilhadeira de... aspirina. Pi, pi, pi. Oficial, né? Eu tô até olhando aqui para não falar besteira, mas a duração da redução do estradiol com o uso de anastrozol é de 6 dias. Então... 1 por semana. Meio por semana, meio miligrama por semana, talvez faria o mesmo efeito de 0,1 por dia. E pode ser mais preciso, mais seguro. Vai comprar na farmácia, vai comprar o anastrozol mesmo e vai quebrar o comprimido no meio e vai tomar metade. Talvez melhor. Como fica a pressão arterial de um bodybuilder pro que pesa mais de 100 quilos e usa anabólicos? Mas aí depende da condição cardiovascular. É usado remédios para controlar a pressão? Não era para precisar. Não precisa. Se o cara faz cardio, se o cara faz cardio e dieta, ele ok. Ele falou um atleta profissional, né? Então assim, ele falou faz tudo certo. Ele falou um atleta pro que pesa mais de 100 e usa anabólicos. Então... O mais difícil são as pessoas que querem ter o resultado de um atleta profissional e não querem fazer o que o atleta profissional faz. Mas copiam o ciclo. Exatamente. O uso de esteroide é o mesmo, mas o treino não é o mesmo, a dieta não é a mesma, o cardio não é o mesmo, a dedicação não é a mesma e o cara ainda sai no final de semana para tomar uma balinha e encher o rabo de cachaça. E assim, né? A grana. Porque, por exemplo, atleta profissional, na sua grande maioria que eu conheço, que eu já conheci, o cara não tem um carro para andar, porque tá no shape. O cara não tem uma casa para morar, paga aluguel, porque tá no shape. O cara, as roupas de patrocínio, por quê? Porque o dinheiro tá no shape. Então, são escolhas. Bodybuilding Open é o cara que mais gasta grana. A gente estava falando disso, né? Só que a gente vê 4, 5 atletas Bodybuilding Open que tem expressividade em rede social. Mas todos esses têm bons patrocínios. Todos os bodybuildings open que vier aí na tua cabeça, eles têm patrocínios. Só que e todos aqueles outros que não tem, que você não conhece? Que você não conhece, mas eles estão lá, trabalhando, se preparando, gastando dinheiro, investindo. Cara, a maioria desses caras andam de ônibus.
Quando tem um compromisso mais importante é o Uberzão mesmo. Não moram de aluguel, apartamento pequeno, dá aula o dia inteiro, geralmente de personal, ou dá consultoria o dia inteiro. A esposa trabalha junto e o dinheiro tá todo no shape, cara. Todo no shape. Aí faz rifa para conseguir competir. Cara. É difícil, porque assim, as pessoas precisam acordar que se você não tem valor de mercado, você não vai ganhar nada. Então, o que é isso? Se a tua imagem não vende nada, não tem por que alguém colocar dinheiro em você. E o atleta, ele tem a expectativa de que ao ganhar um campeonato importante, alguém vai pagar as coisas para ele. Mas hoje tá... Mas, Cami, eu vou falar. Hoje tem espaço pro campeão. E muito. Só que não é o campeão do campeonato amador. Não, mas espera aí. Mas é um campeão que, no mínimo, tem Instagram e posta. Um campeão que não faz nada, não tem espaço. Só vai ter espaço se você abraçar ele, porque você vai pôr ele pra hypar no teu canal. Mas é o que acontece. A gente, por exemplo, o cara, quando o cara tem um espaço campeão, por exemplo, o cara vir lá e ganhar um Arnold Classic, por exemplo. O cara ganhar um campeonato, que seja outro campeonato. O cara ganhou um campeonato profissional no Pro, ele tá feito. Só que, meu amigo, pra você chegar ao ponto de ganhar um campeonato no Pro, quanto você já não botou dinheiro no shape? Quanto você já não botou dinheiro no shape na Open? Na verdade, a expectativa que o cara tem que ter é dele parar de gastar para se preparar. E não dele ganhar dinheiro e recuperar o investimento. Né? Então você faz porque você quer, porque você gosta. E aí você tenta arranjar um jeito de fazer isso sem ter custo para você. O Jardel mandou aqui assim: qual o melhor caminho para melhorar a testosterona sem uso das paradinhas? Tem medicamento que podem nos ajudar? Tem. A gente fez um, né? Exatamente. Testo Extreme. Então, você tem fitoterápicos para estimular a síntese natural. Agora, eu vou ter... A gente sempre tem que falar isso. Eu vou ter resultado de testosterona exógena com a minha endógena? Não. Mas você tem resultados dos sintomas. Isso. Então libido, essas coisas melhoram. Na minha opinião, uma escalada. Então, vamos lá. Você tem um produto que vai melhorar todos os sintomas que uma boa testosterona te dá, que é disposição física, performance sexual, disposição, vitalidade, vigor. Testo Extreme, produto que nós desenvolvemos, farmácia Oficial Pharma. Legal? Fechado? Aí você vai para uma outra escala. Você quer aumentar a sua produção de hormônios da testosterona, mas numa base de medicamentos que você vai fazer com que a sua testosterona natural aumente. Aí você vai ter que usar clomifeno, aí você vai usar HCG, que são medicamentos para tratamento de infertilidade, inclusive. Muito comum para pessoas que vão fazer tratamento para ter filhos. Aí você tem uma outra escalada, que é o uso do hormônio exógeno, ou seja, o hormônio similar ao que você produz, vendido em farmácia, aonde você vai utilizar esse produto, testosterona. Então, não há hormônio mais adequado para um homem usar que não seja a testosterona, porque é a molécula que ele produz. E aí o médico, aí não tem como se escapar, você vai ter que ir no médico, porque o médico vai ter que ajustar essa dose baseado em exames clínicos, porque isso é muito individual, para que você se mantenha dentro de uma base fisiológica. E aí você tem um outro patamar, quando você quer as bases suprafisiológicas, como os rapazes disseram, quando você quer ser um super humano. Aí você vai utilizar os hormônios. E aí geralmente o hormônio de testosterona para te manter em 1.500, 2.000 nanogramas por decilitro de sangue, que é 70% até 100% a mais do que você produz. O que você vai ter em cima disso? Ganho de massa muscular, hipertrofia, volume muscular, uma força na academia que você não teria naturalmente. E ainda tem algo acima disso, que é a combinação de hormônios e esteroides, que é o que vocês chamam de ciclo. O problema, doutor, é que às vezes o garotinho ele sai do natural e vai lá para aquela escalada, lá em cima. Ele vai para o ciclo. Então, por exemplo, é muito comum a gente receber perguntas assim, ó, estou fazendo meu primeiro ciclo. Tanto de trembolona, tanto de boldenona e tanto de testo por semana. Tô indo bem? Cara, pro seu primeiro ciclo,
você decidiu fazer um ciclo. Será que para o seu primeiro ciclo, apenas ali uma durateston, uma base de testosterona, já não traria para você um impacto absurdo? Com certeza. Concorda, doutor? Concordo. Melhor opção, pensando em homem, seria no primeiro contato ou até nos primeiros contatos. Ou se a gente for falar num cara que não é atleta, cara, usa só testosterona. Não tem por que recorrer a o potencial anabólico, né, que é o problema que as pessoas acham que tomando um outro hormônio vai crescer mais. Ele não é muito diferente. Então, assim, se você não ficar grande com dura, você não fica com nenhum outro esteroide. Né? O que muda são as doses. Uhum. Mas, em resumo, testosterona serve para quase todos os casos de homem. Né? Uhum. Já a mulher, o assunto é outro. Você não vai procurar texto por primeiro. Né? O que eu queria colocar é a tomada de decisões que o cara tem que ter para subir essa escada. A primeira decisão que ele tem que tomar é: eu quero só melhorar de forma natural. Ok, texto extreme. Eu quero hackear o meu testículo para produzir mais, mas daí isso não é natural. Porque com Clomid, com HCG, você pode chegar em 1.500 de texto fácil. Aí tá, não, vou fazer um overclock do testículo e vou forçar a produção a mais. Tá. Quero deixar de ser natural e inibir meu eixo, porque provavelmente, eu sempre falo isso, muitas vezes, a maioria das vezes, é um caminho sem volta, porque o cara, ele conhece os superpoderes e ele tem dificuldade em voltar a não ter uma testo suprafisiológica. É o cara que vai ficar o resto da vida ciclando. Você quer conhecer esse outro lado? É tipo o frutinho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer ir pro injetável? Sabendo que talvez você vai passar o resto da vida se furando? Quero. Então é isso que você tem que ter em mente. Provavelmente você vai ficar fazendo ciclos o resto da vida. Eu acho que nessa fase o maior problema é que a maior parte da geração que a gente pega aí, que está agora aí com seus 20 e poucos anos, é uma galera que tem tudo na mão muito rápido, que tem um acesso à informação muito grande e que não consegue pensar no longo prazo. Então o cara agora ele fala, não, eu não vejo problema com isso, eu vou me submeter a isso e eu vou usar para o resto da vida. E aí daqui 10 anos ele se arrepende.